Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos resolver nossas questões comentadas da Lei 1818 para o concurso público do TJTO, como vocês podem ver, que é o concurso que está em vigência, né? A galera vai fazer, e a 1818 ela fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins. Então vamos lá, vamos começar. Olha só, questão número 1. Segundo o artigo 46, aqui comigo, ó, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins, o servidor tem direito à ajuda de custo e diárias. Estes benefícios são chamados de letra A, adicionais, letra B, auxílios pecuniários, letra C, gratificações, letra D, indenizações, letra E, proventos. Galera, como é que a gente resolve essa questão? A gente tem que saber qual que é a categoria que se encaixa esses benefícios que estão sendo pedidos aqui no cabeçalho da questão, né? Ajuda de custo e diária. Então, vamos lá. Olha só, de acordo com o artigo 45 da Lei 1818, o servidor recebe as seguintes vantagens: indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e indenizações pecuniárias. De acordo com o artigo 47, ele recebe as indenizações, ajuda de custo e diária. Tá vendo que aqui ficou certinho com a letra seca da lei? Ajuda de custo e diária. Então, provavelmente, o nosso gabarito vai ser letra D, né? Indenizações. Por quê? Porque o cabeçalho da questão está pedindo ajuda de custo e diárias. Então, vamos lá. Depois ele fala auxílios pecuniários, artigo 55, auxílio funeral, natalidade, reclusão e família. E depois, no último momento, ele fala das indenizações pecuniárias no artigo 70 e traz para nós serviço extraordinário, serviço noturno, insalubridade, periculosidade, complementação remuneratória de férias, instrutoria, transportes e diárias. Repare que é o seguinte, lá na questão ele não está pedindo transportes e diárias, ele está pedindo ajuda de custo e diárias. Se fosse transportes e diárias, seria indenizações pecuniárias. Agora, como a letra da lei traz para a gente ajuda de custo e diárias, é indenização. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar que existe uma diferença entre essas diárias, que são indenizações, e essas diárias, que são indenizações pecuniárias. Essas diárias, que são indenizações, é para quando tiver pernoite, que o servidor dormir fora da sede, por exemplo, tiver que gastar com alimentação, transporte e hospedagem. Agora, essas diárias que estão previstas aqui no artigo 70, são para servidores que estarão envolvidos em processo administrativo disciplinar. Olha só, o artigo 82 traz para a gente, tá, esse transporte de diárias e fala lá, ó, o servidor que for convocado para prestar depoimento fora da sede, na condição de testemunha, ou se ele for membro da comissão e da corregedoria, quando ele se deslocar da sede para outros municípios, para fazer audiência, esclarecimento dos fatos, certo? Então, essa diária, ela é exclusiva para o processo administrativo disciplinar, e se for essa diária exclusiva para o processo administrativo disciplinar, ela vai se encaixar como indenização pecuniária. Então, o gabarito da questão número 1 fica sendo... Aí, coloquei letra E, mas na verdade não é letra E. Deixa eu arrumar aqui pra gente, ó. O gabarito fica sendo aqui a letra D, porque são indenizações. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Vamos agora para a nossa questão número 2. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins, em relação ao benefício das férias, assinale com a letra F as afirmações falsas e com V as verdadeiras. Então, olha só. As férias poderão ser divididas em até 2 períodos? Bom, eu acho que é certo, né? Mas daqui a pouco a gente vê o que a lei diz. Segunda assertiva. As férias não podem ser interrompidas por nenhum motivo. Bom, eu acho que é errado, porque pelo que eu me lembre, existe um motivo lá que pode interromper, suspender as férias. Terceira assertiva, o servidor fará jus a 30 dias de férias? Acho que sim, acho que aqui está correto. E quarta assertiva, para ter direito às férias, exigem-se 12 meses de efetivo exercício. Acho que está certo também. Então, acho que todas são certas, com exceção da letra B, da segunda assertiva. Então, vai ficar V, F, V, V. A gente tem essa assertiva aqui? Tem, ó, seria a letra B. Mas bora ver o que a letra da lei diz pra gente ter certeza. Olha só, o artigo 83, ele traz aí as férias, ele fala que o servidor vai fazer jus a
30 dias de férias, ok. Então aquela que fala dos 30 dias, ó, que é a terceira assertiva, ela está certa. E ele diz que elas podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos, beleza. Ela fala que ó, as férias poderão ser divididas. Não é isso, né, que a questão está pedindo, né? Ela está pedindo a questão não está pedindo acumulação, né? A questão está pedindo divisão, parcelar as férias. Então vamos continuar lendo. Aí ele fala assim, ó, para qualquer período aquisitivo de férias são exigidos 12 meses de exercícios, beleza, aqui é a quarta assertiva, 12 meses de efetivo exercício, então já está certa. A gente já viu aí que estão certas a terceira e a quarta, né? E agora, vamos lá, ó. Parágrafo 3º. As férias podem ser parceladas em 2 etapas. E aí ela fala aqui, ó, as férias poderão ser divididas em até 2 períodos. Beleza? Mesma coisa. E só falta a gente saber se elas podem ou não ser interrompidas. Olha lá, artigo 86. As férias somente podem ser suspensas ou interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, casos esses em que a interrupção deve ser publicada no Diário Oficial do Estado. Beleza, aí o parágrafo único fala: o restante do período interrompido deve ser gozado de uma só vez, observados os interesses o interesse e as necessidades da administração pública. Ou seja, nesses casos, as férias poderão ser interrompidas. A questão fala pra gente que as férias não podem ser interrompidas. Então, de fato, nosso gabarito fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, fica sendo a letra B. Olha só, gabarito letra B. Belezinha? Então, bora para a questão número 3. Um servidor estadual do Tocantins foi punido com demissão por decisão administrativa. Ingressando com uma ação judicial, obteve sentença favorável que determinava seu retorno ao cargo que até então ocupava. Neste caso, o servidor, e aí, né, ele foi reintegrado, ou seja, a volta do demitido é a reintegração. E aí ele vem trazer algumas perguntas a respeito do Instituto da Reintegração para nós, ó. Terá direito ao ressarcimento de todas as vantagens? Sim, isso é verdade. Se ele é reintegrado, né, por conta de uma decisão administrativa ou judicial, ele volta e vai receber tudo que ele tinha direito, que ele deixou de receber. Agora 2, ficará em disponibilidade se o cargo for extinto? Eu acho que sim, viu? Se a administração tiver extinguido o cargo do servidor, ele vai ficar em disponibilidade. E que é ficar em casa, né, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço, mas ele vai ficar em casa sem trabalhar, não vai perder o cargo. E depois ele fala, será aproveitado em outro cargo se o cargo estiver ocupado por outro servidor. Eu acho que é errado, porque eu acho que é esse servidor que ocupa o cargo dele, que vai voltar para o cargo antigo dele, certo? E ele volta para o cargo normal dele, entendeu? E aí eu acho que o nosso gabarito fica sendo a D de 1 e 2, né? A 1 e 2 estão corretas. Vamos ver o que diz a lei para nós? Artigo 28, olha só. Reintegração é a reinvestidura do servidor efetivo estável ou do estabilizado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, né? Ressarcimento de todas as vantagens, a gente já sabe que a 1 é correta, né? Terá direito ao ressarcimento de todas as vantagens. Agora, parágrafo 1º, nas hipóteses de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Beleza? Então a gente já sabe que a 2 é correta, porque ficará em disponibilidade se o cargo for extinto. E parágrafo 2º, na verdade, no parágrafo 2º ele diz, encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante, se efetivo estável ou estabilizado, é reconduzido ao cargo de origem. O que vai acontecer aqui? Não é o servidor que foi reintegrado que vai ficar, que vai ser aproveitado em outro cargo.
A pessoa que está ocupando o cargo dele é que vai voltar para o seu cargo de origem. Então a providência aqui está errada. Ó. Será aproveitado em outro cargo? Não. Se alguém estiver ocupando o cargo dele, esse alguém volta para o cargo antigo dele e o servidor volta para o cargo normal que ele estava. Beleza? Então nosso gabarito fica sendo a letra D. Vamos ver aqui como é que está o gabarito. Olha só, gabarito letra D, 1 e 2. Beleza? Agora vamos para a questão número 4. Um servidor público estadual do Tocantins foi punido com pena de advertência por escrito em razão de um ato de insubordinação praticado em serviço. Aí fala aí, artigo 134, inciso 21 da lei. 2 anos após a aplicação da sanção, ele incorreu em nova falta, desta vez por haver se apresentado em serviço em estado de embriaguez alcoólica. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Tocantins, esse servidor deverá ser punido com letra A, demissão, letra B, suspensão por ser reincidente, letra C, advertência, uma vez que as faltas em que incorreu são distintas, letra D, advertência, uma vez que o registro da falta anterior foi cancelado após o tempo transcorrido, letra E, remoção. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, galera, é que remoção não é forma de punição, tá bom? De acordo com a lei, o servidor ele sofre só 5 sanções, né? Demissão, advertência, suspensão, demissão, destituição do cargo em comissão da função de confiança e cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Eu vou até abrir a lei aqui para a gente dar uma olhada e a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar assim, demissão. Olha lá, uma hora a gente chega lá. Demissão, afastamento, o que mais? Vamos continuar procurando. Aqui, ó. São penalidades disciplinares. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão ou destituição da função comissionada. Então, entre as penalidades, não existe a penalidade de demissão, beleza? Então, por isso que estaria eventualmente errada aí a letra E, porque a letra E sequer é uma penalidade prevista na lei, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa apresentação, então, vamos lá. Ele praticou o quê? Ele se apresentou em estado de embriaguez alcoólica. O que vai acontecer aqui, ó? De acordo com o artigo 134, inciso 20, ó, é uma falta lá do servidor, apresentar-se em serviço em estado de embriaguez alcoólica ou de entorpecimento causado pelo uso de drogas. E aí o artigo 154 ele fala, ó, a advertência é aplicada por escrito quando cometidas proibições constantes do artigo 134, ou seja, apresentar-se em serviço em estado de embriaguez alcoólica é uma proibição constante do artigo 134. Ele vai sofrer a pena de advertência. A gente já sabe disso. Agora a gente tem que pensar, ele vai ser advertido ou ele vai ser suspenso porque ele é reincidente? Então, como é que a gente faz para saber se ele é reincidente? A gente tem que verificar se ocorreu o prazo de cancelamento do registro entre a penalidade antiga e a penalidade nova. A questão fala assim para a gente, ó, 2 anos após a aplicação da sanção. Então, ele praticou um ato punido com advertência, passou 2 anos, ele praticou outro ato punido com advertência. E o que vai acontecer aqui? Olha só, o artigo 156, me acompanha aqui no final, ele diz pra gente, ó, as penalidades de advertência e de suspensão têm seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício. Ou seja, aquela penalidade punida com a advertência que ele praticou lá atrás, ele vai continuar a ser punido, né? Na verdade, ele vai ser considerado reincidente, porque não houve o cancelamento da penalidade ainda. O registro da penalidade ainda continua no dossiê dele, na ficha funcional dele, porque teria que ter passado mais de 3 anos aí, né, para ser retirado. Então, já que não passou 3 anos, ele vai ser considerado reincidente. E se ele for considerado reincidente, a gente aplica suspensão para ele. Me acompanha aqui no artigo 155, olha só.
A suspensão é aplicada por um período não superior a 90 dias, né? Então é o máximo do prazo da suspensão, né? Você pode ser suspenso por até 90 dias. E em que casos a suspensão é aplicada? Olha só, em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Então como é que fica nosso gabarito? Ó, fica sendo a letra B, suspensão por ser reincidente. Beleza? Vamos para a questão número 5. Das proibições feitas aos servidores públicos do estado de Tocantins fazem parte, né? Então o examinador ele quer saber se isso aqui são proibições previstas na lei. Primeiro, ausentar do serviço durante o expediente sem autorização. Eu acho que é. Segundo, receber presente em razão de suas atribuições. Eu acho que é também. Terceiro, recusar fé a documentos públicos. Bom, eu também acho que é. Quarto, utilizar recursos do Estado para fins particulares, tranquilo, acho que é também, e se recusar a atualizar seus dados cadastrais quando solicitados. Joia? Só esclarecendo, recusar fiar documento público é uma pessoa chegar, te entregar um documento público dela, por exemplo, para resolver uma situação e você não aceitar, sem motivos nenhum. Por exemplo, é um documento de outro estado. Ora, uma identidade do outro estado você tem que aceitar, é um documento público, tem fé pública, entendeu? Então não pode ficar negando validade para documentos públicos que são apresentados. Eu acho que todas estão corretas. O nosso gabarito seria a letra E. Vamos ver o que a lei nos diz. A lei nos diz, né? Olha só, artigo 134. Ao servidor é proibido: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Recusar fé a documento público. 3. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Próximo, né? Aqui os incisos que a gente leu na lei foi inciso 1º, inciso 3º, inciso 12, agora o inciso 16. Utilizar pessoal ou recurso material da repartição em serviços ou atividades particulares. E inciso 19, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais e previdenciários quando solicitado. Ou seja, todas essas são proibições. O gabarito da questão número 5 é a letra E. Vamos para a próxima? Olha só, de acordo com a Lei 1818 de 2007, que estabelece o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Tocantins, as funções públicas, segundo a sua natureza, podem ser... Ele quer saber qual a classificação das funções de acordo com a sua natureza. Aí ele diz, ó, comando, direção, gerência ou chefia? Beleza. De fiscalização, quando se refere à fiscalização da atividade funcional e da conduta dos servidores? 3. Técnicas, quando se referem a ações de caráter instrumental necessárias à habilitação do processo decisório. E 4. De apoio, quando se prestam à instrumentalização das demais funções e dos serviços do Estado. E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha na lei? Olha lá, o artigo 4º, parágrafo único diz: as funções públicas, segundo a sua natureza, podem ser de comando, direção, gerência ou chefia. Técnicas, aquelas que se referem a ações de caráter instrumental necessárias à habilitação do processo decisório, e apoio, aquelas que também se prestam à instrumentalização, mas elas são das demais funções e serviços, né, que não sejam do processo decisório. Ficou claro aqui que a letra a número 2, ó, ela não se encaixa lá, a lei não traz, né, como uma função pública segundo a sua natureza, ela só traz a 1, a 3 e a 4, a lei sequer fala dessa função de fiscalização. Então o gabarito fica sendo a letra B, que é 1, 3 e 4, beleza? E agora eu te peço licença para apresentar um material para complementar os seus estudos para o TJTO, que é o edital verticalizado. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder ver, para você poder dar uma olhadinha. Lá no edital verticalizado eu trago toda a estratégia que eu utilizei para ser aprovado em 8 concursos públicos. O coração do método é pautado com base nos assuntos que mais cai, e lá também tem dicas de redação, como é que você tem que estudar direito civil e processo civil, e vários bônus, como o meu resumão de direito administrativo, um e-book com 460 questões comentadas da Lei 1818 e diversas videoaulas que é só você clicar aqui no link para você dar uma conferida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até nosso próximo vídeo.